Bom dia a todos, graça e paz. Gostaria de compartilhar uma palavra aos irmãos nesse dia de hoje, esse dia abençoado, né? Essa segunda-feira abençoada, onde nós temos aqui o pão do dia, né? Que hoje me surpreendeu muito sobre uma colocação muito feliz, né? É importante que nós precisamos refletir. Desde já, meu nome é pastor Oséias Gutierrez. Depois, se você puder deixar o seu likezinho e compartilhar, se você gostar do que ouvir, que Deus abençoe a todos. Desde já, tenha uma boa semana, uma semana abençoada, que essa semana seja uma semana de vitória a todos nós, né? No Salmos 86, no versículo 5, diz assim, olha o que diz, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Olha que interessante esse salmo, né? Ele está dizendo, pois tu, Senhor, tu és bondoso, né? E perdoador. Deus não é vingativo, ele é perdoador, né? Ele é rico em graça para com todos aqueles que o invocam. Invocar ao Senhor é quando você chama pelo Senhor. É um clamor da sua alma. É algo dentro de você que não aceita o estado que você está. E você invoca ao Senhor e diz, Senhor, me livra disso. Me ajuda a sair dessa situação. Não me abandones. Não desista de mim. Quantos chegaram nesse ponto? Eu nem me lembro quantas vezes já cheguei nesse ponto. Porque nós não somos bons. Se alguém te chamar de bom, bonzinho, não aceite, porque nós não somos bons. Aliás, Jesus não aceitou ser chamado de bom, embora sendo bom. Ele sim era bom. E não aceitou, porque ele estava num corpo, numa carcaça como a nossa de homem, para não dar-nos o direito de aceitarmos. Diz, bom não, bom é o Pai que está nos céus. Então, pode ter parcelas de Deus, de bondade, de benignidade, através do Espírito Santo em nós, que é feita através de um processo que Deus vai trabalhando em nós, mas não somos bons. Somos, sim, pecadores. E é graças a Deus que Deus manda que perdoemos, mas Ele mesmo é perdoador. A Bíblia toda é cheia disso. Tu és bondoso, Senhor. Tu és perdoador, Senhor. Rico em graça, né? Para com todos os que te invocam. Que salmos maravilhosos, né? De um modo geral, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, a palavra deixa bem claro, não é? Que nós temos um Deus que é perdoador. Um Deus que perdoa, né? Ele mesmo se descreve a Moisés, né? Em Êxodo, se você olhar, ele se descreve a Moisés, né? Ele fala a Moisés assim, né? E passou adiante de Moisés, diz o texto em Êxodo, né? Proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Que Deus é esse, né? Um Deus, né, que é compassivo, paciente. Ele tem paciência, longanimidade, não é? Cheio de amor, todo repleto de amor. E ele também é fiel. Os atributos de Deus. Aí diz mais, que mantém o seu amor a milhares, né? E perdoa a maldade e a rebelião do pecado. Ele aqui está incluindo toda a maldade que você já fez,
a maldade que você pensou em fazer. Toda maldade, rebelião, pecado de rebelião, de maldade, Deus não é como os homens, ele perdoa, né? Aí ele diz mais aqui no texto, mas contudo, não deixas de punir o culpado. Claro, senão ele não seria um pai. Se os nossos pecados, se os nossos erros de alvo, se nossos devaneios não nos custasse alguma coisa, não é? Se não, pelo menos, levássemos alguma consequência das nossas escolhas, como que iríamos aprender? Como que iríamos melhorar? Como seria fundido o caráter de Cristo em nós, se ele mesmo aprendeu pelo que sofreu? Não é verdade? Então, Deus, ele mesmo, né, ele é paciente, ele é Senhor compassivo, paciente, cheio de amor e de fidelidade, né? E que mantém o seu amor, a milhares de pessoas, né? A milhares de pessoas na sua família, e perdoa a maldade e a rebelião do pecado. Isso ele faz. Contudo, ele não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira ou quarta gerações. Claro que isso está aqui na Bíblia, está em Êxodo, mas lá na frente, Deus manda mesmo o profeta dizer: não direis mais depois desse provérbio que os pais comeram uvas verdes e embotaram dentro dos filhos. Tá? Foi revogado, né? Ele diz aqui, né, que visita até o pecado dos pais, até os netos, terceira ou quarta geração. Isso era na época de Moisés. Hoje, na graça, Deus é bondoso e misericordioso. A alma que pecar, essa morrerá. Isso foi abolido, né? Na verdade. Que o próprio Davi, ele escreve lá em Salmos 86, versículo 5, que acabamos de ler, né? Tu és bondoso, não é? Olha que ele diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante benignidade para com todos os que te invocam, né? Olha aqui, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Logo, Miqueias, refletindo, né, nesse grande atributo de Deus, nessa grande verdade, o profeta Miqueias, não é? Ele disse lá na sua carta de Miqueias, aqui 7, versículo 19, olha o que ele diz, né? De novo terás compaixão de nós. De novo terás compaixão de nós. Você já não teve essa impressão? Deus, outra vez estou aqui. Meu Deus, estou aqui pedindo perdão. Eu errei de novo, Deus. Você é fariseu, né, meu irmão? Você nunca passou por isso? Vai falar para mim, né? Olha o que me quer. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades. E atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que linguagem é essa? Atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E se nós realmente chegarmos ao fundo do mar, né, que é claro que é uma forma simbólica de dizer, é a forma como Deus encontrou. Lá no fundo do oceano, algo que os especialistas calculam que seriam tipo estar a 12.000 metros abaixo do nível do mar, e lá no fundo do oceano, né, nós não vamos achar os pecados que Deus lançou. Nós não vamos facilmente, não iríamos encontrar novamente os nossos pecados que foram perdoados.
Porque o nosso Deus atira para longe de nós todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Isso é, na verdade, uma metáfora, uma forma de explicar aqui que Miqueias encontrou, que Deus usou para dizer que ele irá colocar, né, os nossos pecados muito distante do nosso alcance, né, distante de mim e de você, quando nos voltarmos a ele pedindo o seu perdão. Quando voltamos e invocamos o nome do Senhor pedindo perdão, ele não nos negará. Ele não diria para perdoarmos 490 vezes por dia e ele mesmo não perdoando, né? Então, o melhor exemplo de tudo isso, do perdão de Deus, quem é melhor exemplo do perdão de Deus, senão o próprio Jesus, quando estava na cruz do Calvário? Hoje, por bem menos, muitas pessoas riscam as outras da sua lista, bloqueia no celular, bloqueia no Instagram, bloqueia no Facebook, bloqueia no WhatsApp e bloqueia por bem menos. Mas Jesus, morrendo na cruz, orava pelos seus malfeitores, aqueles que cortaram ele no reio, no chicote, e que pregaram ele na cruz, pés e mãos. Ele é o exemplo perfeito do amor do Pai, do perdão, da graça perdoadora. Lá na cruz, Jesus estava pendurado, sofrendo absurdamente, absurdamente. Ele orou justamente por aqueles que estavam provocando aquela dor. Aquelas pessoas que açoitaram, que o pregaram de pés e mãos na cruz. Ele orava por eles. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos, que falaram mal dele. Quando ele orou. Ele, mesmo numa miséria, numa situação terrível, ele orou pelas pessoas que estavam o perseguindo. Deus, ele reafirma aqui em 1 João, numa carta de João, né? O 9 é muito conhecido. Você já leu? João escreve: se confessarmos os nossos pecados. Confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar de toda injustiça. O único pecado, segundo João aqui, que não tem perdão, que Deus não pode perdoar, que não será perdoado, é aquele que nós não confessarmos. Aquele que nós batemos no peito e falamos: eu não preciso confessar porque eu não tenho pecado. Aí você já acabou de pecar, porque você é mentiroso. Todos pecaram, a Bíblia declara, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Já temos, aí já tá errado. Mas se você é aqueles que confessam seus pecados arrependidos, não há pecado que não seja perdoado. Não é? Então é interessante essa palavra, né? Dizem aqui, uma escritora holandesa, Corrier, né? Ela colocou isso bem colocado, né? Quando ela disse que Deus levou o nosso pecado tão a sério, ele colocou no fundo do mar, ele lançou nas profundezas do oceano, né? Ele colocou no mar do perdão os nossos pecados, né? E colocou uma placa lá: é proibido pescar. Não tente tomar de volta aquilo que Deus já perdoou. Devemos escolher não lembrar das coisas que Deus escolheu esquecer. É um conselho que eu tomo para mim, você toma para você, cada um toma para si. Devemos não tentar lembrar daquilo que Deus escolheu esquecer. Porque se Deus quis esquecer, porque para ele são coisas velhas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sempre é tempo de retornar. Se ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Endurecer o coração é você dizer: não, eu não preciso disso. Eu estou santo, eu estou pronto. Eu sou uma obra acabada. Sou uma obra pronta. Quem que é? O que há?
Quem é uma obra pronta, acabada? Se tem um lugar onde temos que entender que é um lugar onde deveria estar os pecadores, é na igreja. É na igreja. Que melhor lugar para estar do que na igreja? Na congregação dos santos, onde deveria se pregar isso, que todos os pecados são perdoados. Só aqueles que nós não confessamos que não podem ser perdoados. Então Deus está falando para nós hoje, para mim e para você nessa segunda-feira de manhã, no dia 2 de maio de 2022. O único pecado que não tem perdão é aquele que você não confessa. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que esse dia de hoje e essa palavra de hoje sirva para te marcar e que você venha a olhar para dentro de si e perscrutar, fazer um exame, uma análise de si mesmo, de si mesma. Existe alguma coisa que você não confessou a Deus? Não perca tempo, confessa ao Senhor. Nossas orações devem ser aquela oração que chegamos diante de Deus se humilhando. Humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, que Ele vos exaltará. Nós temos que chegar diante de Deus entendendo nossa miséria e a santidade de Deus. E a primeira oração que devemos fazer é aquela que inclui a confissão dos nossos pecados. Deus, hoje eu fui mal. Ontem fui mal. O que era aquilo, meu Deus? E não deixa para amanhã, não. Perdoa. Entra hoje, antes que o dia termine. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se acerte com Deus. Né? Porque, na verdade, às vezes as pessoas não querem nos perdoar. Mas Deus nos perdoa. E a nossa parte nós fazemos. Né? Pedimos perdão quando erramos contra o próximo, porque isso também a palavra nos ensina. Mas, na verdade, quando confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque Deus quer que você tenha paz, que você durma bem, que você tenha uma boa alimentação, que você tenha saúde, que prolongue os seus dias na terra. E já basta cada dia o seu mal, já é um inferno, um mundo cheio de injustiça. Por isso que João diz, e vos purificar de toda a injustiça. Purificar da injustiça que nós cometemos e que nos causa pesares, tristeza, angústia, depressões e que nos leva ao caos. Confessar os pecados, reconhecer que somos errados e pecadores. Isso é importante. A palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, Davi pecou. Davi pecava, não foi só aquele pecado com Betseba, como todo ser humano peca. Mas Davi, ele se recolhia diante de Deus e se humilhava diante de Deus. E se ele nos justifica, como diz Paulo, quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus se ele os justifica? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa palavra desse dia fique no teu coração. Que você passe a olhar para dentro de si e perguntar-se: será que eu não estou tentando trazer de volta os pecados que Deus já perdoou, que eu já confessei arrependido e Ele lançou nas profundezas do mar, do oceano? Porque às vezes Satanás fica soprando no ouvido. Lembra o que você fez? Lembra aquilo? Lembra aquele outro? E para perturbar, para você se desanimar e entrar na ladainha dele, para você fazer de novo ou fazer outra coisa pior ainda.
Mas quando nos sentimos na graça, perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos tanta alegria nisso, que a própria luz de Cristo reflete, nos purificando da injustiça e compartilhando em nosso coração a bondade que não temos, a benignidade que não tínhamos, a longanimidade e a paciência que não tínhamos, o amor que não tínhamos, mas que estamos aprendendo com Deus a viver, não só pregar, a viver esse amor e não só pregar. Que Deus abençoe. Tenham todos um dia abençoado. Fique na paz e grande amor. Deixe o seu like, compartilhe, se Deus falou contigo. Grande abraço. Deus abençoe. Shalom Adonai.